Fala galerinha, novamente aqui com vocês, o professor Matheus. E aí, tudo bem? Como é que vai a rotina de estudo de vocês? Hoje a gente vai continuar com o assunto de movimento circular. Agora que a gente já sabe o que é aceleração centrípeta, para quem não lembra, eu vou dar uma revisada rapidinho. A aceleração centrípeta é a modificadora, desse sentido e da direção da velocidade. E o sentido dela é sempre o centro da trajetória. O módulo dela é dado por isso aqui, a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Só que a gente já sabe um outro tipo de aceleração. Relembrando, a gente já viu que é a aceleração tangencial. A aceleração tangencial é aquela que modifica o módulo da velocidade. Essa aceleração tangencial, lembrem lá, é a mudança da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. E a direção dela é tangente à trajetória, por isso que a gente fala de tangencial. Tangente à trajetória, se eu pensar na trajetória circular, a tangente é exatamente para onde as velocidades apontam em cada instante. Eu posso dizer também que a aceleração tangencial ela tem a mesma direção da velocidade instantânea. Então, bora lá. Aqui ele tem uma velocidade para cima, então vai ter uma velocidade aqui. Nesse caso a gente tem um movimento anti-horário, Então, essa velocidade tangencial ela pode ajudar quando ela é positiva ou pode atrapalhar quando é negativa, A gente convencionou isso aí. A gente viu também velocidade linear. Gente, a gente estudou mais especificamente velocidade média. Qual é a diferença entre a velocidade média e a velocidade linear? A velocidade linear é a velocidade do nosso referencial. Bora pensar aqui, do nosso referencial, quando você estiver observando um movimento, você vai ver a distância percorrida pelo móvel. Então a velocidade linear vai ser essa distância percorrida dividido pelo intervalo de tempo. No nosso referencial, distância percorrida é diferente de deslocamento. Lembrem que a distância percorrida é exatamente o que o móvel percorreu e não a menor distância entre os dois pontos. Caso fosse a menor distância entre dois pontos, numa trajetória circular, a menor distância entre dois pontos seria zero, porque o corpo vai parar exatamente no mesmo local que ele começou a se mover. Eu vou dar um exemplo aqui para isso ficar mais claro. A velocidade linear, então, vai ser a distância percorrida do nosso referencial dividido por intervalo de tempo. Uma bolinha realiza um loop, como eu já tinha comentado na aula passada, um loop é uma volta completa, numa trajetória circular, em 6 segundos. Considere o raio da circunferência como equivalente a 2 metros. Qual a velocidade linear da bolinha se ela realizou um movimento circular uniforme? Bora ver aqui. No movimento circular uniforme, a velocidade linear é sempre a mesma. Lembra lá, a velocidade que está... O módulo da velocidade é sempre o mesmo. Gente, se é uma bolinha... Observem aqui, primeiro eu fiz o desenho. Esses pontinhos aqui que eu fiz é a trajetória dessa minha bolinha. Se o raio é 2 metros, percebem que a trajetória dela é exatamente o comprimento dessa circunferência? Isso é a distância percorrida pela bolinha. Então, 2πr porque é o comprimento da circunferência. É a distância percorrida pela bola. Intervalo de tempo, 6 segundos. Π eu vou aproximar para 3. 2 vezes 3 vai dar 6. Eu corto com 6 de baixo, deu 2 metros por segundo. Sabendo disso, eu vou fazer o seguinte. Se eu cortasse esse fio aqui, você percebe que do referencial dessa bolinha, ela sempre está andando aqui na horizontal, em linha reta. Então, no referencial da bolinha, a distância percorrida que eu vi foi o seu deslocamento. No referencial da bola. Por isso que eu posso considerar, e vocês vão ver em muitos livros escritos, a velocidade linear como sendo ΔS sobre ΔT. Só que aquele ΔS é no referencial da bolinha, do corpo que se move. Então ela percorreu 2πr em 6 segundos. Por isso que a gente faz ΔS sobre ΔT.
O tempo do loop, como vocês podem ver, é o tempo para ele completar uma volta. É o que a gente chama de período, tempo para completar uma volta. Eu posso, então, utilizando lá minha equação de período, que é o Tzão, né, o T maiúsculo, eu percebo que a velocidade linear é 2πr dividido pelo período, porque é o tempo necessário para completar uma volta. A velocidade linear, lembrem que o período é o inverso da frequência. Sempre que uma grandeza for inversa à outra, se o período está embaixo, a frequência vai ficar em cima. E se a frequência está em cima, o período fica embaixo. Vice-versa. Então, a velocidade linear é 2πr dividido pelo período, que é a mesma coisa que 2πr vezes a frequência. Essa fórmula vai ser útil para a gente, tá? Agora, bora ver aqui o seguinte. A velocidade linear é a velocidade que aparece no velocímetro do veículo. Você está lá dentro do carro e você vê lá no velocímetro tantos quilômetros por hora. Se o aro do carro estiver certinho, se ele tiver com o pneu certo para o carro. Por quê? Bora pensar na roda como se fosse uma engrenagem. Aqui está quase um círculo, tá, gente? Mas imagine que é uma roda. E aí, essa roda, ela tem esses dentes aqui, ó. Eu faço a engrenagem porque fica mais fácil de entender. A roda, ela tem várias ranhuras. Então, essa ranhura, ela faz o quê? Ela vai, esse dente no caso, quando ela girar, vai empurrar o chão para trás. Só que o chão reage e empurra a roda para frente. Exatamente o que essa roda, o que ela percorrer ao rotacionar, vai ser exatamente o deslocamento feito, porque à medida que ela está rodando, ela está se deslocando exatamente a quantidade que ela rodou. Então, em um período, ela vai ter um deslocamento de 2πr, exatamente o comprimento de uma volta. Então, é importante a gente ter essa concepção. Se essa roda dá uma volta, ela vai percorrer um deslocamento de exatamente 2πr. É o caso da bolinha aqui, ó. Se você der uma volta completa, é como se você cortasse o fio e percorresse 2πr de deslocamento. Velocidade angular. Essa é uma nova grandeza que vai aparecer para a gente, que vai medir a velocidade do giro. Mas como é que eu vou representar ela? Por essa letra W, para diferenciá-la da velocidade linear. E o nome desse W é uma letra grega chamada ômega. Então, esse Wzinho a gente vai chamar de ômega. Antes de falar de velocidade angular, a gente precisa lembrar do que é ângulo, né? Bora lembrar aqui exatamente o que é ângulo. Bem, um ângulo nada mais é do que uma abertura entre duas retas. É uma abertura, gente. Geralmente ela é medida em graus. Então, 90 graus é assim quando forma o L. 180 graus é quando faz meia volta aqui, ó. Metade de um círculo, tem 180 graus. 360 é uma volta completa. Então você tem aqui um círculo completo, né? Meia volta 180 graus e uma volta completa 360. Mas o ângulo ele também é medido em radianos. Pi radianos, o número 3,14 em radianos. Radianos é uma unidade, equivale exatamente a 180 graus. Isso é uma convenção. Então, sempre a gente vai omitir esse radianos, essa palavra radianos. Então a gente vai aparecer basicamente π igual a 180. E você tem que utilizar isso aí. Então, π sobre 2 radianos é a mesma coisa que 90 graus. É como se fosse 180 dividido por 2. O π é 180 graus e o 2π é 360 graus. No movimento circular, se o meu ponto de vista for o centro da trajetória, agora eu já vou voltar para o conteúdo. Já expliquei o que é radianos, agora a gente vai ver como é que isso vai aparecer. No movimento circular, você tem aqui ó, uma bolinha girando. Eu vou sempre convencionar que o meu centro é o meu referencial. Se é meu referencial, é meu zero. Gente, aí eu vou começar a contar aqui, ó. 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus. Professor, por que você está pulando de 90 em 90? Percebe que aqui a abertura é exatamente de 90. Então, foi de 0 para 90,
Aí 90 mais 90, 180. 180 mais 90, 270. E 270 mais 90, 360. O 0 e 360 estão no mesmo lugar, mas lembrem que eles são ângulos diferentes. Estar no 0 é não dar volta nenhuma, e estar no 360 é já ter dado uma volta. Então, vai estar na mesma posição, mas não vai ter o mesmo deslocamento angular. Agora a gente vai descobrir o que é deslocamento angular. Se a bolinha foi de A até B, ela saiu aqui do 270 e foi para o 360, né? Não pode ter ido para o 0, senão ela está voltando. Ela foi do 270 para o 360. Se eu considerar que ela fez esse movimento aqui, ó, de A para B. Então ocorreu uma mudança angular. O ângulo estava em 270 e foi para 360. Esse ângulo, gente, é o ângulo de posição. É como se eu usasse os ângulos para definir onde é que o meu corpo está. Então, mudança é variação, e a gente vai chamar essa mudança do ângulo de variação angular. Vai ser essa letrinha grega aqui, parece um Y, o nome dela é φ. Essa letrinha grega. Então, minha variação angular é ΔΦ. Aí, bora avançar um pouquinho aqui. A variação ou deslocamento angular é o menor ângulo entre outros dois. Entre o 270 e o 360, você tem dois ângulos. Você tem esse daqui de 90 graus e você tem voltando também um ângulo de 270 graus, se você estivesse voltando. Mas o menor deles é esse 90 graus. Então, sempre vai ser o ângulo final menos o ângulo inicial. Como o ângulo final foi 360 e o ângulo inicial foi 270, você tem aqui 90 graus de deslocamento angular. Então, deslocamento angular é a mudança do ângulo de posição, né? O que vai ser então a velocidade angular? Ela vai ser a mudança do ângulo de posição ao longo do tempo, o ΔΦ sobre ΔT. E isso é o nosso ômega. Bora lá, duas letras gregas, né? A velocidade angular ela é igual à mudança do ângulo de posição ao longo do tempo. Perceba que continua sendo o mesmo princípio. Velocidade é mudança da posição ao longo do tempo. Continua valendo isso aí. Só que a posição aqui é uma posição angular. A mudança da posição angular é a velocidade angular ao longo do tempo, né? Então, se o movimento for circular e periódico, então, se o movimento for de trajetória circular e, além disso, ele se repetir ao longo do tempo, a gente sabe que uma volta tem 360 graus. Só que 360 graus em radianos é 2π. E uma volta vai ser x segundos, mas a gente sabe que em x segundos, se for para completar exatamente uma volta, isso vai ser o nosso período. Período é o tempo para completar uma volta. Logo, minha velocidade angular vai ser... O meu deslocamento angular vai ser 2π, porque é 360 graus. E o meu tempo para completar esses 360 graus, que é uma volta, vai ser o período. O Tzão aqui, T maiúsculo. Como o período está embaixo, a frequência vai estar em cima. Então você tem uma velocidade angular de 2πf ou 2π sobre t. Vai depender do dado da questão, mas você pode usar essa equação ou essa aqui para encontrar a velocidade angular. Vale salientar que no Sistema Internacional de Medidas, a unidade da velocidade angular, então na maioria das vezes você não vai usar o graus, você vai usar os radianos. A unidade da velocidade angular vai ser radiano por segundo. Radianos por segundo. Tem gente que pode ficar com dúvida, professor, e se for 30 graus, como é que eu transformo 30 graus em radianos? Tem um macete massa, que é só você multiplicar por π e dividir por 180. Se você fizer isso, vai sair na hora. Se você multiplica por π e divide por 180, você transforma um grau em radianos. Eu vou estar resolvendo os exercícios e eu vou mostrar melhor esse macete. Mas é bem tranquilo. Eu vou deixar para uma próxima aula para continuar o conteúdo aqui, porque o próximo conteúdo ele utiliza a união do que eu acabei de explicar para vocês na aula passada e nessa aqui, que é a parte mais interessante, chamada de transmissão dos movimentos. Valeu, galera, isso é tudo por essa aula. Lembrem de clicar no sininho, apertar o joinha e se inscrever no canal, tá bom? Valeu, isso é tudo por hoje. Tchau, tchau.